Senhoras e senhores, Walter dos Santos mais uma vez gravando um vídeo para vocês sobre defesa de trânsito. Pessoal, tenho defendido nos meus recursos, né, que as defesas interpostas aí contra a autuação de trânsito, ela deve ser sempre fundamentada no sentido de que o administrador público, ou seja, a autoridade responsável pelo julgamento, sempre na sua decisão, que é o retorno para o administrado, para o infrator, para o motorista, para o cidadão, seja sempre de forma fundamentada, de forma motivada. Isto daqui é um exemplo clássico de uma defesa, melhor dizendo, de um recurso elaborado por nós, né, em que pedimos a nulidade do processo administrativo pela falta de fundamentação da decisão, porque aí ela cercearia o direito de ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que neste recurso específico foram aviadas diversas teses defensivas, e aí a autoridade julgadora se limitou em dizer indeferido, né? Então vamos dar uma passeada por este recurso para vocês terem uma exata noção do que eu estou falando. Então, fizemos todas as argumentações com base nas teses defensivas e com base no direito constitucional, pedindo a nulidade deste procedimento, porque a autoridade não fundamentou, não motivou a sua decisão, né? E aí, eu pego como exemplo para vocês uma decisão que corrobora, né, que ratifica este entendimento nosso. Não foi eu que impetrei esse recurso, mas é no mesmo sentido, no mesmo entendimento. Então é uma decisão do TJ de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que ele aí teve, corroborando o nosso entendimento, teve o entendimento de que as decisões administrativas na área das defesas, na área do direito administrativo de trânsito, ela deve ser motivada pelo administrador. Ora, não faz sentido as autoridades julgadoras, seja ela a autoridade executiva de trânsito responsável pelo julgamento do auto de infração aí no órgão executivo, seja os membros das JARE, das juntas administrativas de recurso de infrações, ou seja, os conselheiros do CETRANS, dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Todas as decisões dessas autoridades, até por uma questão de respeito com o cidadão, por uma questão de respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devem se pautar aí as suas decisões de forma fundamentada, de forma motivada. E esta decisão do TJ corrobora com maestria, com perfeição este nosso entendimento. Veja, aqui foi uma apelação interposta por um homem aqui do estado de São Paulo, em que ele questionava duas autuações de trânsito feitas por excesso de velocidade, que eu já vou melhor comentar para vocês a seguir. Então, como eu disse, foram por excesso de velocidade em 20% da máxima permitida, e aqui cabe um detalhe importante, é que ele teve duas autuações na mesma data, com questão de 5 minutos de diferença de uma autuação para outra, na mesma rodovia, né? E aí, por não concordar, ele interpôs o recurso, o qual foi indeferido. Eles têm esse entendimento totalmente repudiável, até por uma questão, creio eu, de não ter o conhecimento hábil a
rebater, a combater as teses defensivas, porque entende de direito de defesa de trânsito, e aí o sujeito lá está em um verdadeiro cabide de emprego, por não saber argumentar de forma técnica, se limita, né, se resume, se restringe em escrever em uma defesa bem elaborada que aquele recurso fora indeferido. E este homem, através do seu constituído defensor, no meu entendimento, muito bem acertou em recorrer ao Poder Judiciário para que fosse reformada essa sentença em que o administrador, em que a autoridade de trânsito, aí a autoridade responsável pelo julgamento, especificamente do DER, do Departamento de Estradas e Rodagem aqui de São Paulo, o superintendente limitou-se em dizer indeferido e ele recorreu aí. Manifestou então recurso perante a JARI, como eu acabei de falar para vocês, a Junta Administrativa de Recursos de Infração, dando conta de que não houve qualquer fundamento, pessoal, fundamento para manutenção da penalidade que for aplicado a ele. Foi este o motivo pelo qual ele recorreu ao TJ, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e alegou a violação aos princípios da legalidade e da motivação do ato administrativo. Nós pegamos muito forte em todas as defesas nesse sentido, de que toda decisão ela deve ser motivada de forma legalmente falando, motivada, pois é um dos princípios basilares, um dos princípios primário que todo ato administrativo deve ser motivado. A infração de trânsito, por ser um ato administrativo, não é diferente, tá? Ele apenas engloba aí, mas todo ato administrativo ele deve ser motivado, porque a administração pública ela está submissa, está abaixo desses princípios constitucionais de legalidade. Então, por isso que a decisão de uma autoridade que julga um recurso ou uma defesa de trânsito, ele deve ser aí motivado. E ele interpôs esse recurso junto, como eu disse, ao órgão do responsável pelo julgamento do TJ de São Paulo, e ele obteve uma sentença favorável. Para vocês verem com mais calma, eu vou deixar depois um link para vocês baixar esta defesa, este acordo que está muito bem fundamentado, de forma muito bacana para ser utilizado, inclusive aí como exemplo, tá? Então, ele diz aqui, ó, vamos ler essa parte, me permita ler essa parte para vocês entenderem melhor. Na verdade, deveria ele ter solicitado junto à JARI cópia da decisão proferida para então tomar total conhecimento dos motivos do indeferimento do recurso. O que é que ele teve a coragem de dizer, pessoal? Aqui, a autoridade lá, que é o superintendente do DR, está falando o seguinte, que o cidadão teria que ir lá buscar essa decisão. Ora, quando ele mandou a cartinha lá para casa do sujeito, falando que foi indeferido, aquela cartinha deveria estar motivada, deveria estar ali delineado todos os motivos pelo qual não foi aceito o recurso à defesa, e não esse entendimento dele, e por evidente os desembargadores não aceitaram esse repudiável entendimento deste nobre superintendente do DR. E aí nós continuamos aqui a nossa leitura do acórdão, que os desembargadores, no seu relatório, diz o seguinte: como é sabido, as decisões administrativas devem ser fundamentadas e o interessado cientificado do seu conteúdo, de modo a serem plenamente atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, né? E aqui ele menciona o artigo 5º, inciso 55, e artigo 37 caput da Constituição Federal. Acabamos de falar lá em cima exatamente isso, que os atos administrativos devem ser fundamentados, e foi isso que os desembargadores deram uma
um puxão de orelha aí no nobre superintendente do DR de que não, que ele deve sim fundamentar as suas decisões. Aqui ele cita, inclusive, não vou ler para vocês, mas vocês, se tiverem interesse, lerão aí do acórdão da apelação, que eu vou deixar o link para vocês fazer. Aqui ele cita a doutrina, né, de Odete Medaur, né? Ele cita a doutrina dela, mencionando exatamente esse entendimento de que nós temos defendido. E aí vamos ler essa parte aqui que ele colocou, que eu também achei bastante interessante. Deixa eu selecionar para vocês essa parte aqui que eu acho interessante ler. No caso, surgem dos autos que o autor, após ser o homem que interpôs o recurso, né, após ser autuado por 2 vezes no mesmo dia por semelhante infração de trânsito, qual seja transitar em velocidade superior à máxima permitida em 20%, recorreu perante o órgão competente, dando conta de que o local dos fatos não havia sinalização. Essa sinalização que ele alega está lá, apenas para conhecimento de vocês, está lá no artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele continua, né? Obrigatória relativa à velocidade máxima permitida na via, mas apenas placa de advertência relativa à fiscalização eletrônica por radar. Os equipamentos de medição estaria impreciso. Referido recurso foi indeferido, como já argumentamos acima, sem qualquer motivação. É um absurdo, né? Sem qualquer motivação, e na contestação ou mesmo nas razões aí apresentada pelo DER, o Departamento de Estradas e Rodais, não se abalou a refutar tal assertiva e nem cuidou de apresentar cópia do processo administrativo. Os desembargadores estão falando que o DER aí não apresentou o processo administrativo para eles saber se estava corretamente instruído o processo administrativo. E eles continua aqui uma parte bastante interessante do relatório, diz o seguinte: como se vê aí, né, nas palavras dos desembargadores, como se vê, citados princípios constitucionais restaram flagrantemente violado. Aqui ele fala da violação dos princípios que nós vimos defendendo lá em cima, razão pela qual era o mesmo de rigor a procedência da ação para o fim de anular os autos de infração em causa. Então, esta foi a decisão que eles concluíram, de que os autos de infrações, pela falta de motivação do ato administrativo, pela falta de fundamentação, os autos de infrações, ou seja, as multas de trânsito, deveriam ser anuladas. É uma decisão de fato para se ter como base, para se ter como exemplo, e eu vou deixar o link para vocês baixarem essa decisão, porque é muito importante. É da lavra do relator, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, né? Então guarde esta decisão com vocês para ter como base, e reforço de que sempre as decisões administrativas, né, devem ser pautadas na motivação, né? Deve ter o devido embasamento, por que foi negado uma defesa de trânsito ou qualquer outro ato administrativo. Não pode a autoridade administrativa se limitar a grafar em um julgamento que a defesa ou o recurso foi indeferido, sem tecer quaisquer comentário mais aprofundado em diversas teses que sempre o cidadão, por meio dos seus defensores, alegam, né, num recurso ou em uma defesa de trânsito. Era o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos.